manifesta a tua glória. Derrama, Senhor, o seu renovo. Vem com teu fogo, ó Santo Deus. Derrama agora o teu Espírito, Senhor. Vem nos encher com teu fogo. Vem nos encher com tua Shekinah. Vem nos encher até transbordar. No altar tem brasas vivas que precisam queimar, pois todos os dias as cinzas precisam sair, pois o fogo no altar não pode se apagar. O fogo da adoração precisa fluir, precisa queimar e se revela como fez no Sinai, onde seu fogo fez o monte tremer. Tua voz como um som de trombetas, nós queremos também te conhecer. No altar tem brasas vivas que precisam queimar, pois todos os dias as cinzas precisam sair, pois o fogo no altar não pode se apagar. O fogo da adoração precisa fluir, precisa queimar. Glória a Deus. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais em outras fontes. Não preciso pra minha sede saciar.
uma vez que eu já... Você pode dizer isso? Tu és, porque a minha alma espera, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, e sem me ouvir conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Diga, dá-me de beber, e dá-me de beber, pois tenho sede. Em outras fontes eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já... Porque a minha alma esperou a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, e tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Diga isso. Tua é. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem sua coroas ao Cordeiro e a ele canta. Diga, e tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Exalte o nome do Senhor.
te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Exalte o nome dele, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Enquanto nós cantamos a próxima canção, você pode sair do seu lugar, depositar o seu dízimo, a sua oferta, amém? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Diga: eu adorarei e eu
adorarei, ó Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Você pode cantar isso mais alto? Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu vou repetir isso. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Com Jesus aí, dá um brado de vitória, meu povo. Somos livres para engrandecer o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito? O que daremos ao Senhor o que Ele tem feito por nós? Nos tirou do lamaçal, nos deu vestes novas, nos deu sandália nova e ainda nos deu um anel de compromisso, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma igreja, um povo, o povo escolhido para a adoração dele, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 4:4. Mas antes disso eu vou dar a leitura aqui de Samuel 2, do 12 ao 15, que vai falar. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e todo o que ele tinha, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria e trouxe a arca de Deus à casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Quando os levaram à arca do Senhor, tinham dado 6 passos. Para cada passo, Davi consagrava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de epistola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, louvou a arca do Senhor, com júbilo, o som de trombeta. Aleluia. E depois veio Salomão. Davi, ele entendeu que ele não poderia viver sem a arca do Senhor, sem a presença do Senhor. E todas as vezes que vemos para a casa do Senhor, nós temos que sentir esta presença. Aleluia. 2 Crônicas do 7:4. Então o rei todo o povo ofereceu sacrifício ao Senhor. O rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22 bois e 120 mil ovelhas.
Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam com seus devidos lugares, bem como os levitas, como os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Agora Filipenses 4:4. Aleluia. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se, que a moderação de você seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados por coisa alguma, mas todos sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente de vocês, Cristo Jesus. Finalmente, os irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso, ocupe o pensamento de vocês, o que também aprendam a receber e ouvem de mim, e o que vieram em mim, isso se ponham em prática, e Deus dá a paz que está em vocês. Sei que é passar necessidade e sei em que é abundância. Aprendi o segredo de toda qualquer circunstância. Tudo de estar em alimento, como de ter fome, tanto de ter abundância, como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para mim as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois que realmente interessa é o fruto que aumenta o crédito da sua conta, da conta de vocês. Recebi tudo e tudo até a sombra estou. Suprido desde que Epafrodito me entregou e os seus me mandaram em uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, a supre em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Por que eu li esses versículos? Porque por muitas vezes nós lemos que Davi, ele sacrificou um boi ou um novilho, um animal gordo para a adoração do Senhor, mas ele era rei. Ele era rei. Então a gente pensa assim, não, então é mais fácil. Davi, ele estava ali, ele sacrificou ao Senhor, ofertou ao Senhor porque ele tinha. Salomão, ele construiu o templo e adorou ao Senhor com 20 mil bois, 120 mil ovelhas, mas ele era rei, ele tinha condições. Mas quando chega o tempo da escassez, em Filipenses vai dizer que Paulo estava preso em Roma, e estava passando por porque ele estava preso. Mas Paulo não desistiu da fé. Mesmo assim, Paulo escreveu uma carta aos Filipos, encorajando eles com fé, encorajando eles com consolação e comunhão em Deus, e agradecendo todos os dias pelas ofertas que eles enviaram para Paulo, para as necessidades de Paulo, como comunhão, como união. E vai dizer que essa igreja era uma igreja de Filipos, era uma igreja amorosa, uma igreja que era cheia de compaixão. Paulo exorta a igreja de Filipe. Ela fala assim, olhe, tem muitos que pregam para a vanglória deles, glória terrenas, mas vocês são diferentes. Vocês pregam para a glória de Deus, porque bem perto vem Jesus. Jesus está perto, Jesus está voltando.
E não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. E aqui vai dizer que Paulo, ele supria as necessidades porque as igrejas se reuniam e ajudavam Paulo. Elas ofertavam a Paulo. E Paulo, ele está preso aqui em Roma, falando, alegrando o coração deles. Porque por muitas vezes falta em nossa casa. Por muitas vezes nós pensamos que era o fim. E nós falamos, Deus, nós não temos nada. Mas Deus, ele nos acrescenta todos os dias. Todos os dias ele nos dá. Porque o nosso trabalho é fruto que foi ele que deu. Tudo que temos foi ele que deu. Se nós temos uma casa hoje, foi ele que nos deu. E era exatamente isso que Paulo estava falando com a igreja. Vocês não se desanimam não, sabe? Esforça-te. Encorajando eles a caminhar mais diante de Deus. Falar mais do evangelho. E quando Paulo estava preso em Roma, encorajando a igreja de Filipe, era a época que mais o ministério de Paulo crescia. Porque ele sabia para onde ele iria. E Paulo falou assim, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Hoje para mim morrer é lucro. E se eu for embora é com Cristo. Viver hoje é Cristo. Eu não morri ainda hoje, porque Deus ainda não quis. Vocês ainda precisam de mim. Vocês ainda precisam de encorajamento. E assim a nossa igreja é uma igreja amorosa. Uma igreja que ela avança. Uma igreja que não olha para que os outros têm, mas sim para Cristo. Nós precisamos entender que nosso lugar não é aqui, é os céus. E tudo que temos vem do céu. E nós somos uma igreja amorosa, que oferta ao Senhor. Que Paulo está dizendo aqui é que eles estavam pensando em compaixão do outro. Eles olhavam as necessidades do outro. Porque na escassez é aí que sai uma verdadeira adoração. Às vezes nós não temos nada, mas o pouquinho que temos, nós falamos, Senhor, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho é teu. Ele vai nos suprir todos os dias. Todos os dias. Isso se chama fé. Eles tinham fé. E era por isso que Paulo estava dizendo, vocês têm fé, vocês têm caráter, vocês têm um evangelho verdadeiro. Por muitas vezes faltam à igreja um evangelho verdadeiro. Por muitas vezes nós seguimos pessoas que falam de Cristo, mas elas querem se vangloriar. E aquela igreja estava dizendo, não, vocês são diferentes. Nós somos diferentes. A Ibarque é uma igreja diferente. É uma igreja que ela é amorosa e tem compaixão ao próximo. E Deus está falando aqui que Ele se agrada das nossas ofertas. Porque é na escassez mesmo que mostramos o nosso amor ao Senhor. Porque é a hora que nós falamos assim, Senhor, nós dependemos só do Senhor agora. E pode ter certeza que quando fazemos esse voto com o Senhor, entregamos a Ele o nosso tudo. O tudo Ele nos dá. Ele nos dá vida. E não é qualquer vida, é vida com abundante. É vida abundante, vida próspera. Falamos em prosperidade, achamos que é rios de dinheiro. Não, prosperidade é ter todos os dias a comida na nossa mesa, as nossas contas pagas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Avance. A fé de vocês é inabalável. Hoje é a quarta-feira do culto da fé inabalável. Vamos utilizar nossa fé. Nós somos livres no Senhor. Hoje de tarde eu estava meditando e meu Deus, quantas vezes nós chegamos na igreja e nós não agradecemos. E Ele está falando aqui, alegrem-se. Vocês são livres. Chegam cansados, mas alegrem-se em mim. Porque quem renova a força de vocês é Deus. É Deus que nos levanta todos os dias. E é por isso que Ele fala todos os dias, eu estarei convosco todos os dias até a minha volta. Então vamos utilizar essa fé que temos em Cristo Jesus. Paulo, ele estava preso, mas ele não desanimou. Paulo, ele estava preso, ele estava passando por uma dificuldade que era ali na prisão. Aí foi na época que mais o evangelho cresceu na vida dele. Muitos começaram a conhecer Paulo através da prisão dele. E nós, o
que nós estamos fazendo para o Senhor, ocupando com os nossos problemas e esquecendo o que é divino? Será que estamos pensando no que Deus pensa? Será que estamos fazendo realmente o que Deus quer que fazemos? Que a gente venha refletir nesta noite. Salomão e Davi, eles eram rei, eles não tinham necessidade, eles podiam fazer igual Saul, não, deixa a arca lá. Mas a presença era muito poderosa. Era a presença que preenchia toda a casa. Então é essa presença que nós temos que ter todos os dias. É essa fé que nós temos que ter todos os dias. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar um povo. Um povo dentro de outro povo. Um povo que não se rende. Um povo que não olha para trás. Um povo que olha para a frente. Um povo amoroso, cheio de compaixão para com o outro. Que faz a vontade do Pai. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Aleluia. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom todos os dias. Pai, o Senhor é bom, Senhor, quando estamos com nossas despensas cheias, nossas contas pagas, sem problemas. E o Senhor é muito melhor, Pai, quando estamos passando por dificuldades. Porque é aí, Senhor, que o Senhor se revela para nós. É aí, Senhor, que o Senhor olha para nós, Pai, e vê quem somos nós diante de Ti. Se vamos reclamar ou se vamos adorar. Se vamos se alegrar ou vamos nos entristecer. Se vamos prosseguir ou se vamos desistir. Então, Pai, abençoa o Teu povo, Senhor. Visita os celeiros dele, Pai. Porque a Tua palavra vai dizer que o Senhor, Pai, lá em Malaquias, abre as comportas dos céus. Oh, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que abre as comportas do céu, Pai, e derramam bênçãos sem medida, Pai. Obrigado, Jesus, por essas bênçãos. Por muitas vezes pensamos que é coisas materiais, mas nós sabemos que é muito mais espiritual. Oh, Paizinho, então toma nossa mente, Senhor. Ah, Paizinho, por muitas vezes pensamos que vamos ganhar um carro novo ou casa nova. O Senhor pode fazer, porque o Senhor é dono da prata e do ouro. Mas o Senhor pensa melhor. O pensamento do Senhor é mais alto. O Senhor pensa em almas, em libertação, Pai, em um povo, Senhor, arrependido contigo. Então, Espírito Santo, visita, Senhor, cada pessoa que está aqui. Quem precisa, Senhor, de um emprego, Senhor, visita ela no profundo e no íntimo, Pai. Abre as portas dos céus. Espírito Santo, aquela que precisa, Senhor, do seu celeiro, Pai. Oh, Jesus, enche, Senhor. Enche, Pai. Não deixe faltar nada, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor conhece o teu povo, Pai. Então, nesta noite, Senhor, abençoa o teu povo. Acrescenta, Senhor, todos os dias, Pai, o dízimos e as ofertas, as primícias do Senhor. E que eles nunca venham, Senhor, esquecer do que o Senhor fez por eles, Pai. Pai, toma o teu lugar, Jesus, e seja conforme o teu querer, em nome de Jesus. Aleluias. Vocês podem ficar de joelhos, em pé, do jeito que vocês quiserem. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos clamar ao nosso Deus, porque é só clamando ao nosso Deus que Ele nos responderá. Ah, nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Oh, Jesus, toma este lugar em Tuas mãos, Pai. Espírito Santo, tens liberdade, Jesus, sobre esta casa. Espírito Santo de Deus, Senhor, lá Jesus vai dizer que no início, Pai, o teu Espírito, Senhor, ele ficava, Senhor Jesus, voando sobre a face das águas, Pai. Assim somos nós naquele mundo, Jesus, sem esperança, Pai. Mas um dia conhecemos o Senhor e o Teu Espírito pousou sobre as nossas vidas, Pai, nos encorajando, Pai,
a caminhar, a prosseguir, a ter mais fé, Jesus. Então neste momento, Senhor, toma o teu povo em tuas mãos, Pai. Vai visitando o íntimo do teu povo nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, Jesus. Pai, porque não há cadeias, Senhor, não há cadeias que fiquem de pé, Pai. Paulo e Silas, Senhor, estava na prisão, Pai. Ah, Jesus, mas foi uma verdadeira adoração. Enquanto eles estavam machucados, Senhor, enquanto eles estavam presos, Senhor, ele se alegrou no Senhor. Ele se alegrou porque o Senhor ama adoração. Ah, Jesus, enquanto um cantava, o outro orava. Quando o outro orava, o outro clamava. E o Senhor abriu aquelas cadeias, Senhor. Ah, ficaram todos os desesperados, Senhor, com aquele tremor. É o tremor do nosso Deus, porque Ele entra hoje em casas, Pai, em famílias, destruindo todas as cadeias de mente, Senhor. Ah, Senhor, demônios dominadores que têm dominado a vida do teu povo, Jesus. Mas neste momento, Senhor, nós damos ordem agora a todos os demônios, Senhor, demônios do maior ao menor, demônios dominadores que dominam a mente, Senhor, de pessoas, que dominam, Senhor, incorporam pessoas, Pai. Neste momento nós damos uma ordem agora, bate em retirada em nome de Jesus, porque Jesus chegou a este lugar e nada vai paralisar a boa obra que Ele começou neste lugar. Oh, Jesus, o Senhor está neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, por muitas vezes estamos presos, Senhor, a coisas, a preocupações, Senhor. Ah, mas grandes coisas o Senhor fará conosco, Senhor. Grandes coisas o Senhor já fez e fará, porque nós não lembramos mais das coisas passadas. Ah, Jesus, eis que faço coisas novas, Senhor. O Senhor está fazendo coisas novas neste lugar. Jesus está levantando pessoas neste lugar. Pessoas que estão caídas, Jesus está levantando. Pai, vai dizer lá em Ezequiel 37, que estava, Senhor, Ezequiel num vale de ossos secos, Pai. Num vale de ossos secos. E vai dizer a tua palavra que não era qualquer ossos, era ossos sequíssimos, Pai. Mas o Senhor vai dizer a Ezequiel: profetiza sobre esse vale de ossos secos, profetiza sobre a vida desse homem, esse vale de ossos secos. E ele começou a profetizar, ele começou a profetizar: tem vida aí neste lugar, tem cura aí neste lugar, tem libertação aí neste lugar. E os ossos começaram a se levantar, e a carne começou a juntar carne com carne, ossos com ossos, pele com pele, nervo com nervo, e se reuniu aquele grande exército aquele grande exército, Senhor, de homens, Pai. Não, a tua palavra vai dizer que não era qualquer exército, Senhor, era um numeroso exército, Pai. Ah, Jesus, mas o Senhor falou: agora profetiza o meu espírito. Ah, Senhor, e soprou o Espírito Santo de Deus. Ah, e ele esteve em vida, Pai. Ele esteve em vida, Jesus. É assim, Senhor, neste lugar. Aqui há vida, Pai, porque o Senhor morreu, Senhor Jesus. Foi numa sexta-feira, Pai, mas no sábado ficou em silêncio, Jesus. Mas ao terceiro dia, Pai, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou entre os mortos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, nesta noite, toma o teu lugar, Senhor. Cerca este lugar com os teus anjos, Pai. Não qualquer anjo, mas anjos poderosos, anjos com espada desembainhada de fogo, Senhor. Passeia sobre esses corredores, Pai, em nome de Jesus.
Ah, Senhor, toma o teu lugar na mente e no coração do teu povo, Pai, porque nenhuma arma forjada contra a tua igreja prosperará, Senhor, porque o Senhor está conosco. Ah, Senhor, o Senhor vai adiante de nós, endireitando os nossos caminhos tortuosos, e a tua palavra vai dizer, Senhor, que o teu Consolador, Pai, é que nos consola todos os dias. Então, Espírito Santo, toma o teu lugar em nossas mentes, em nossos corações, Pai. Eu te peço nesta noite, Senhor, toma o teu povo em tuas mãos. Aquele, Senhor, que precisa de cura, visita nesta noite, Senhor. Visita de uma forma extraordinária, Jesus. Pai, a tua palavra vai dizer que aquele centurião estava passando por Cafarnaum e viu o Senhor, e ele se prostrou diante de ti, Senhor, e ele falou: eu não sou digno, o Senhor não é digno de entrar à minha casa. Ah, mas quando eu digo para os meus soldados, eles vão aonde querem que eu vá, que eu mande. Ah, então libera só uma palavra. Aquele homem tinha tão a fé que ele só precisava de uma palavra. Ele entendeu quem era Jesus. Ele só precisava daquela palavra para que o centurião, Senhor, Jesus, para que o servo dele fosse curado. Tão grande era a fé daquele homem, Senhor. Ele entendeu, por causa de uma palavra, Senhor, a cura do servo dele viria, Pai. Então, Senhor, libera uma palavra sobre as nossas vidas, Jesus, uma palavra de cura, Pai. Não qualquer cura, Senhor. Cura na nossa mente, Senhor. Cura na nossa alma, Pai. Oh, Espírito Santo, aonde estiver sem uma ferida aberta, Pai, visita nesta noite, Senhor. Ah, Pai, toma a mente do teu povo, Pai. Por muitas vezes, Senhor, teu povo tem depressão, Senhor, opressão, Jesus. Mas o Senhor hoje, Pai, visita o teu povo, Pai, com cura, Senhor. Porque todas as vezes que somos curados na alma, é na alma, no profundo. Ah, Jesus, nós somos livres de tudo, Pai. A nossa carne também é liberta, Pai. A nossa carne também é curada, Jesus. Então, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar e seja conforme o teu querer, a tua bondade, a tua misericórdia. Jesus, passa sobre esses corredores agora, Pai. Espírito Santo de Deus, homem das mãos furadas, Pai, e toca, Senhor, no teu povo, Jesus. Pai, que a gente venha se alegrar contigo todos os dias, tanto na abundância como na escassez, Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência, Pai, porque nós temos um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Jesus, obrigado por tudo, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, toma o teu povo em tuas mãos, abre a mente deles, Senhor, abre os ouvidos do teu povo, para que eles venham ouvir a tua voz. Pai, aplica o teu sangue, Senhor, não é qualquer sangue, é o sangue de Jesus sobre a vida do teu povo agora, em nome de Jesus. Que seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Vamos chamar o nosso bispo, né? Convidar o nosso bispo, que vai trazer uma palavra poderosa aos nossos corações. Através dessa palavra, eu fui curada. Eu fui curada através dessa palavra. Eu contei aqui no domingo de manhã que depois que meu filho morreu, eu perdi a memória por causa do choque que foi muito grande. E por muitas vezes eu botava o Veja dentro da geladeira. Por muitas vezes eu estava no meu trabalho e a minha colega: Cláudia, você não entendeu? Falava coisas e eu não ouvia, não entendia, porque a memória fugia. E eu falava: meu Deus, minha memória foi embora. Só que me bateu uma tristeza tão grande. Foi muito grande quando eu comecei a esquecer os versículos da Bíblia. E aí eu falei: Deus, eu preciso ser curada.
Eu não posso viver sem a tua palavra, porque é ela que me salvou, foi ela que me libertou. Ah, Jesus, eu preciso, Senhor, que o Senhor me cure. E quando logo no início da minha caminhada, o bispo vai lembrar que eu era atordoada, mas eu queria aprender mais de Deus. Eu tinha fome de Jesus, eu vinha para a igreja sozinha, mas eu tinha tanta fome, só que eu não entendia nada do que eu lia. E eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, se possível, me ensina a tua palavra. Nossa, o Espírito Santo de Deus, ele começou a me ensinar. E todas as vezes que o bispo pregava, um pregador pregava, eu entendia claramente do que ele estava falando. E eu tinha perdido isso. Eu sabia versículos quando as pessoas falavam. Ah, mas eu não fiquei parada não, meu irmão. Eu fui atrás da minha cura, porque eu preciso da palavra do Senhor todos os dias. E aí, eu falei, Senhor, eu vou jejuar. E jejuava e orava e nada da memória voltar. Por muitas vezes escrevia as coisas. Ela vai lembrar. Minha mãe, a senhora está botando veja dentro da geladeira. Subia lá no terceiro andar, ficava olhando e voltava de novo, não sabia o que eu tinha, o que era para pegar, e eu ficava, meu Deus, será que eu vou ficar sem memória, meu Deus? E eu clamava, Senhor, por favor, devolva a minha memória, Jesus. Devolve a minha memória, não para ficar falando ou lembrando de coisas, mas devolve a minha memória, Senhor, para me ouvir a tua palavra e gravar ela dentro do meu coração. E Deus concedeu. No último dia, eu e Luana, a gente subiu até o monte. Eu, Luana, Eli, algumas pessoas no monte. Foi na Conexão Jovem. Eu fiz 24 horas de jejum, nunca tinha feito. Nossa, que quando eu subi aquele monte, Deus me devolveu a minha memória. E quando Luana começava a falar, as palavras da Bíblia vinham entoando na minha mente. Eu falava, meu Deus, obrigado, Jesus, porque a tua palavra é a única que pode nos curar. E não é qualquer cura, é principalmente a cura na nossa alma. É principalmente essa cura que precisamos para nós sermos livres. Aonde nós passarmos falar de Jesus. Jesus me curou, Jesus me libertou, mas não da boca para fora. Para falar de Jesus, da alma, e que eles venham sentir a nossa alma clamando, para que a gente venha ser luz para o outro, amém? Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos orar pela vida do nosso bispo, o anjo da igreja, né? Paizinho querido, está aqui o teu servo, Pai. Pai, vai revestindo ele do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu sei que ele não está aqui só, Pai. O quarto anjo do Senhor está aqui com ele, Senhor. Oh, Espírito Santo, toma a mente dele agora. Toma, Senhor Jesus, o corpo dele agora, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, guarda ele debaixo das tuas asas. Espírito Santo, renova as forças, Senhor, do teu servo. Paizinho, toma, Senhor Jesus, os lábios dele. Ah, Pai, eu sei, Senhor, que ele tem uma palavra, Senhor, que o Senhor já plantou o coração dele, porque a palavra, Senhor, primeiro ela nasce no teu coração, e depois, Senhor Jesus, ela vem nos confrontar. Ah, ela vem nos amar, ela vem, Senhor, nos encorajar. E nesta noite, Senhor, é a noite que o Senhor escolheu para nos encorajarmos, para nós avançarmos em Ti, Pai. Então, Senhor, toma o teu lugar. Pai, guarda a família dele, Senhor. Guarda a pastora Fernanda Maria Liz debaixo das tuas asas, Pai. Enquanto ele estiver aqui, Senhor, tem um anjo na casa dele, Pai, contra todo dardo inflamado do maligno. Nenhum dardo inflamado o tocará, porque o quarto anjo do Senhor está com ele. Ah, Pai, os teus olhos são como chamas de fogo, Senhor, que está atento a toda
todos os lugares, Pai. O Senhor olha os justos e os injustos, Pai. E é esta chama, Senhor, que queima neste lugar, nesta noite, Pai. São os teus olhos, Pai. Então toma o teu lugar e seja conforme o teu querer, a tua bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Glória a Jesus. Quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar assentos em nome de Jesus. O tema proposto para essa noite é
quando o Espírito Santo encontra o coração disposto a recomeçar. Diga glória a Deus. Repita comigo, diga: quando o Espírito Santo encontra um coração disposto a recomeçar. Amém? Eu acredito que aqui existem corações dispostos a recomeçar. Juízes capítulo 13, versículo 25. O que é que o texto diz? Juízes 13, 25. Diz: e o Espírito Santo do Senhor começou a manifestar-se em Sansão nos acampamentos de Dan, entre Zorá e Estaol. Diga glória a Deus. Juízes 14, 6. O texto diz: e o Espírito Santo do Senhor veio sobre Sansão, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, e não deu a entender ao seu pai e à sua mãe o que eu tinha feito. Diga glória a Deus. Juízes capítulo 14, versículo 19. E o Espírito Santo do Senhor veio sobre ele, sobre Sansão, e desceu aos asquelonitas, e feriu 30 homens deles, e tomando seus despojos, deu as mudas de roupa aos que tinham explicado o enigma, e acendendo-se em irritação, ele se foi para a casa do seu pai. Juízes capítulo 15, versículo 14. 15, 14. E assim veio esta lei, e os filisteus saíram ao seu encontro gritando, e o Espírito Santo do Senhor se apossou dele, de Sansão, e as cordas que estavam em seus braços se tornaram como fios de linho queimado com fogo, e as ataduras caíram das suas mãos. Digam glória a Deus. Juízes capítulo 16, versículo 3. Mas quando Sansão dormia até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e tomando as portas da cidade, arrancou as portas da cidade com seus 2 pilares e os seus ferrolhos, colocou-as no ombro, e se foi, e subiu com elas até o cume do monte, que está de frente de Hebrom. Diga glória a Deus. Queridos, nós estamos com uma série de mensagens falando a respeito de recomeçar sendo guiado pelo Espírito Santo. E nesse período nós estávamos falando a respeito do livro de Juízes, e chegamos aqui no último juiz de Israel, que é Sansão. E não tem como falar a respeito de toda a história de Sansão, porque são 4 capítulos, o capítulo 13, o 14, o 15 e o 16. É uma história muito grande, não dá para falar em apenas um culto, mas eu quero ler alguns textos de forma salteada, né? Porque no capítulo 13 você escuta mais falar a respeito do pai de Sansão, Manoá, e da mãe de Sansão, que era estéril, né? Então você não consegue ouvir falar muito a respeito de Sansão no capítulo 13, mas tem algumas coisas que me chamaram muito a atenção no capítulo 13. O versículo de número 8, por exemplo, diz: então orou Manoá ao seu Senhor e disse: ah, meu Senhor, ah, meu Deus, eu te rogo que aquele varão de Deus que enviaste venha novamente a nós, e que ele nos ensine o que teremos que fazer com o menino quando ele nascer, como criar o menino. Olha, irmãos, isso aqui é tremendo. A gente percebe aqui um pai que o filho ainda não nasceu, mas ele já está pedindo a Deus sabedoria, entendimento para criar esse filho nos caminhos do Senhor. Diga glória a Deus. Eu fiquei com isso aqui no meu coração, fique no seu aí também. O versículo 20 diz assim, ó: porque aconteceu que, quando a chama subia no altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, diante de Manoá e da sua esposa, os quais se prostraram em terra sobre os seus rostos. Olha que interessante, um pai e uma mãe, que na verdade não tinham filhos ainda, só tinha a promessa, mas por causa da promessa, eles já começaram a adorar Deus. Tem pessoas que recebem a promessa, não aprendem o caminho da adoração, a promessa acontece e não aprende o caminho da adoração. Esse casal aqui não. Antes mesmo de ver o milagre, eles já estavam adorando. Diga glória a Deus.
Outra coisa que me chamou a atenção no versículo, no capítulo 13, foi quando diz que o Espírito do Senhor começou a se manifestar sobre Sansão, ainda muito jovem, nos acampamentos de Dan, entre Zorá e Estaol. Diga glória a Deus. Quando você chega no capítulo 14, verso 1, olha o que o texto diz: e descendo Sansão a Timate, viu em Timate uma mulher das filhas dos filisteus. Olha a primeira mulher que Sansão cria olho para ser esposa dele. Filha dos filisteus, filha dos inimigos do povo de Deus. Eu acho interessante aqui no versículo 3, olha o que diz o versículo 3. E seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem em todo o meu povo, para que tu vais tomar a mulher dos filisteus, dos incircuncisos, para ser tua esposa? E Sansão respondeu ao seu pai: toma-me esta por mulher, porque esta agradou aos meus olhos. Olha que perigo, irmãos. Olha o perigo. Sansão sabia que estava fazendo errado. Sansão sabia que estava desobedecendo a Deus, desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe. Mas olha o que ele fala: porque ela agradou aos meus olhos. Ou seja, não me interessa a vontade de Deus, não me interessa a vontade do meu pai, não me interessa a vontade da minha mãe. Se agradou os meus olhos, está de bom tamanho. Aí você vai começar a entender por que o final da vida de Sansão foi terrível. Ainda no capítulo 14, verso 6, já li, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. O verso 9 diz, capítulo 14 agora: e tomando o mel em suas mãos, foi comendo pelo caminho. E quando havia chegado a seu pai e a sua mãe, deu também para sua mãe o mel, para que o pai e a mãe comessem. Mas não lhe falou que tinha tomado aquele mel do corpo do leão que estava morto. Olha outro problema na vida de Sansão. Pastor Antônio está entendendo tudo, que ele já pregou um bocado sobre Sansão, né? Já está acostumado a pregar sobre Sansão. Olha o problema. Ele era proibido de encostar em um animal morto, em um cadáver, de animal ou de gente, não importa, ele era proibido. A mãe também era proibida. Desde quando ele estava no ventre, Manoá foi avisado que não deveria encostar em cadáver, para não se tornar impuro, não se tornar imundo. E não deveria comer nada que estivesse perto. Sansão passa perto do leão que ele matou, estava lá. Ele viu um agrupamento de abelhas que fizeram uma casa de mel, viu um favo de mel, pegou o mel, comeu, ainda levou para o pai e levou para a mãe, sem falar nada para o pai, sem falar nada para a mãe, da onde era a origem do mel. Ou seja, se tornou impuro, tornou a mãe impura e tornou o pai impuro. Você percebe que os problemas que aconteceram no futuro com Sansão não foi à toa. Ele foi cavando cuidadosamente um abismo para ele mesmo entrar. Mas a gente vai chegar um pouco mais adiante. Eu só estou lendo uns textos soltos para facilitar o entendimento de vocês. Juízes, capítulo 15. Deixa eu ver, capítulo 15. Não quero o capítulo 15, não. Eu quero o capítulo 16. Olha o que diz o capítulo 16, versículo 1. Então Sansão foi a Gaza, e ali viu uma mulher prostituta, e entrou na casa, e se deitou e teve intimidade com ela. Olha os problemas na vida de Sansão. Tinha muita mulher na terra dele, mulher direita de família. Depois que ele se atrapalhou com a primeira, que era a filha dos filisteus, ele agora vai atrás de uma prostituta.
capítulo de número 16, versículo 18 e 19. Versículo 18. E vendo Dalila, que tinha descoberto todo o segredo do coração de Sansão, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: venham desta vez, porque ele me tem descoberto todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ela, trazendo em sua mão o dinheiro. Trazendo em sua mão o quê? O dinheiro. O dinheiro. É importante a gente voltar aqui no capítulo 16, versículo 5, que diz assim, ó: e vieram a ela os príncipes dos filisteus e lhe disseram: engana ele, engana Sansão, e saiba o que consiste a sua grande força, descubra o seu segredo, e como poderíamos vencer ele, para que nós o atemos e o atormentemos, e cada um de nós te daremos 1.100 ciclos de prata. Ou seja, agora, depois que Sansão já não tinha mais relacionamento com a prostituta, agora no versículo 4, capítulo 16, ele se engraça com Dalila, que também estava ligada aos filisteus. Observe que as três mulheres eram mulheres estranhas. Os três casos ia de encontro com aquilo que Deus orientou. Mas esse caso aqui é pior, porque esse caso aqui, a mulher tinha um preço. E qual era o preço da mulher? 1.100 ciclos de prata. Por isso que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque por causa de dinheiro, as pessoas matam, enganam, fingem e destroem. Porque o dinheiro, ele consome a alma das pessoas. Muito bem. Versículo 18, capítulo 16. E vendo Dalila, que tinha descoberto o segredo de Sansão, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: venham, porque ele me contou o seu segredo, e agora sei tudo sobre ele. E os príncipes dos filisteus vieram a ela, trazendo em sua mão o que? O dinheiro. Versículo 19. E ela fez tudo para que ele dormisse sobre as suas pernas, sobre os seus joelhos. E chamando um homem, rapou-lhe as 7 tranças da sua cabeça e começou a afligi-lo, pois a sua força se separou dele. Versículo 20. E disse ela: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. E logo que despertou, ele do seu sono disse: ainda esta vez sairei como das outras vezes, e vencerei e escaparei. Mas a parte B do versículo é o que complica a vida dele, e é o que pode complicar minha vida, e o que pode complicar a sua vida. Porque tem um porém aqui, na parte B. E o porém diz assim: não sabendo Sansão que o Senhor já havia se afastado dele. O Espírito de Deus já não estava mais com Sansão. Perceba que a gente vem, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, várias vezes, vários textos dizendo: e o Espírito de Deus entrou em Sansão, e o Espírito de Deus entrou em Sansão. Mas quando chega aqui, o texto diz: mas o Espírito de Deus não estava mais com Sansão. Olha o que acontece. Versículo 20. Então lhe disse ela, versículo 21. Mas os filisteus pegaram Sansão, e a primeira coisa que lhe fizeram, lhe arrancaram os olhos, e o levaram para Gaza, e lá amarraram ele nas cadeias, e colocavam ele para girar um moinho dentro do cárcere. Diga misericórdia. Só que quando você chega no versículo 22, o versículo 22 do capítulo 16, o texto diz: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como antes, depois de ter sido raspado. Diga glória a Deus. Então eu li alguns versículos soltos, somente para vocês entenderem algumas coisas importantes, porque a história é longa, mas vamos para o sermão desta noite. O tema dessa noite é, quem lembra? Aplaude Jesus, igreja.
Está no culto. Quando o Espírito Santo encontra o coração disposto a recomeçar. Diga glória a Deus. Diga, eu sou esse coração. Irmãos, existem pessoas que para elas bastam apenas serem usadas por Deus. Bastam, já é suficiente, né? Mas a Bíblia mostra que uma pessoa pode ser usada e ao mesmo tempo está caminhando para uma grande queda. Opa! A história de Sansão nos mostra isso. Que alguém pode estar sendo usado por Deus e ao mesmo tempo está caminhando para uma grande queda. Sansão era o homem mais forte da Bíblia, mas também foi um dos homens que mais desperdiçou oportunidades. Sua força nunca esteve nos músculos, sua força estava na presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. O detalhe é que o Espírito Santo dava poder para vencer inimigos, mas não obrigava a Sansão a vencer a si mesmo. Opa! Verdade ou mentira? O Espírito Santo vai me dar autoridade para vencer as adversidades, vai dar autoridade para vocês. Agora, quem vai ter que vencer o seu eu é você mesmo. Quem vai ter que vencer o seu eu é você mesmo. O ego, o caráter, a soberba, a altivez, a arrogância, a desobediência. Essa é uma luta pessoal. O Espírito Santo não entra nisso, porque isso aí são obras da carne. Diga glória a Deus. E aqui está uma das maiores lições da Bíblia. Hoje Deus continua derramando o seu Espírito Santo, diga amém. Mas Ele continua procurando homens e mulheres que desejem obedecer. Não basta só Deus derramar o Espírito Santo. É preciso encontrar homens e mulheres que queiram ser cheios do Espírito Santo, mas que queiram obedecer a sua palavra. Por que existem tantos escândalos no nosso meio? Porque tem muita gente cheia do Espírito Santo, mas não entrou pelo caminho da obediência. Ontem eu soube de um pastor, um amigo meu, não convém citar o nome dele por questão de ética, que caiu em adultério com a irmãzinha da igreja. E eu estava conversando com Fernanda. Eu disse: Fernanda, essas coisas não acontecem da noite para o dia, não. Quando chega o ponto de um homem cair, é porque já tem uma história por detrás. Tem uma história de concessões, de desobediências, de falhas. Ninguém cai assim de uma hora para outra, não. Todas as vezes que alguém cai, pode investigar que tem um histórico lá atrás. Então vamos às lições que nós aprendemos com Sansão e a sua história para aumentar a nossa fé. Primeira lição: o Espírito Santo nos chama antes mesmo do nosso nascimento. Juízes capítulo 3 prova isso, né? Acabamos de fazer a leitura. Porque antes de Sansão nascer, Deus já tinha um propósito na vida dele. Diga amém. Antes lá do berço, já existia um chamado na vida de Sansão. Antes do nome dele ser citado, Sansão, já existia uma missão para ele. Porque foi isso que o anjo disse para Manoá e para a mãe de Sansão. A Bíblia diz que ele seria separado desde o ventre da sua mãe. Diga glória a Deus. Isso mostra, irmãos, que Deus nunca improvisa. Diga glória a Deus. Deus chama, diga amém. Deus prepara, diga amém. E depois Deus envia, diga amém. Então, eu arrisco a dizer que vocês que estão aqui nessa noite, ouvindo esta mensagem, são pessoas parecidas com Sansão. Em qual quesito, bispo? Em qual quesito, bispo? Vocês também foram chamadas desde o ventre da mãe de vocês.
Bispo, e como é que o senhor sabe disso? Meu irmão, minha irmã, já tem um tempinho que eu entendo que a mensagem que alguém prega naquele dia é para o público que está naquele dia. E se são vocês que estão aqui hoje, essa mensagem é para mim e é para vocês. Diga glória a Deus. Talvez você pense que sua vida não tem mais nenhuma importância, mas Deus já pensava em você antes mesmo de você nascer. Alguém precisa ouvir isso, viu? Diga aí, olhe para alguém carinhosamente e diga assim: talvez você acredite que a sua vida não tem importância, mas Deus já pensava em vocês antes mesmo de vocês nascerem. Vocês creem nisso? Quem crê nisso, irmãos? Eu creio até os ossos. Segunda lição que aprendemos com a história de Sansão: o Espírito Santo capacita, mas não substitui o caráter. Quem pegou essa senha? O Espírito Santo capacita, mas não substitui o caráter. Cada um tem o seu, cada um nasce com o seu. Essa talvez seja a maior lição da história de Sansão. Em vários momentos da Bíblia, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Diga amém. Juízes 13, 25, Juízes 14, 6, Juízes 14, 19, Juízes 15, 14, Juízes 16, 3. E o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Quando você lê a história dele toda, você vai entender algumas coisas. Você vai entender, por exemplo, que ele matou um leão. Diga amém. Ele quebrou cordas. Diga amém. Matou 1000 homens com a queixada. Diga amém. Arrancou os portões de uma cidade. Diga amém. Tudo isso porque Deus lhe dava poder através do seu Espírito. Diga glória a Deus. Tem coisas que você faz que não é você que faz, é Deus que lhe ajuda a fazer. É Deus que te capacita para fazer. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida, é que tudo que eu sou e tudo que eu faço vem de Deus. Porque se o Espírito de Deus sair de mim, eu sou apenas um zero à esquerda. Nem capacidade de falar publicamente eu não tinha antes do Espírito Santo. Eu só consigo falar com vocês assim, mesmo com medo que eu sinto de falar em público até hoje, por causa do Espírito Santo. Porque até hoje eu sinto vergonha de falar publicamente. Mas se eu sinto vergonha de falar publicamente, nesse momento eu estou pregando para vocês, não vem de mim, vem dele. Diga glória a Deus. Mas Sansão, irmãos, ele não venceu os seus desejos, ele não venceu a sua carne, não venceu as suas escolhas pessoais. O Espírito Santo dá poder, mas quem decide obedecer somos nós. Quem pegou essa chave? Diga isso para alguém, alguém precisa ouvir isso. Diga: o Espírito Santo, diga assim, te dá poder, mas quem decide obedecer, diga assim, é você. Somos nós que decidimos obedecer ou não. Quem escolhe obedecer, irmãos? Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, eu estava esses dias missionário, vendo uma pregação sobre Saul. A minha alma se entristeceu com Saul. Rapaz, Saul tinha tudo para ser bem sucedido, rapaz. Ao contrário do que as pessoas falam, Deus escolheu Saul. Pastor Antônio, Deus escolheu Saul. Na verdade, Saul teve um privilégio. Missionário, ele profetizou junto com os profetas, mas todo mundo fala, mas Davi foi segundo o coração de Deus, amém. Mas Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel.
Davi veio porque Saul vacilou lá em Gilgal. Saul vacilou em Gilgal, e quando Saul vacilou, foi o que Samuel disse: o teu reino teria ficado para sempre, mas porque você não obedeceu, o teu reino não subsistirá. Deus vai escolher um segundo o coração dele. Ô irmãos, se Saul não vacila, era a descendência dele que ia reinar, porque quem escolheu Saul foi Deus, através do profeta Samuel. Diga glória a Deus. Mas hoje nós não estamos falando. A gente vai pregar sobre Saul um pouco mais adiante. Eu vou dar uma pausa nas pregações a partir do mês de agosto. Amém? Eu preciso tomar uma água de coco, eu preciso tomar um banho de sol, eu preciso namorar mais. Amém, irmãos? Então eu vou dar uma pausa no mês de agosto, mas depois a gente vai voltar com a ajuda do Espírito Santo e a gente vai falar sobre Saul um pouco mais adiante. Em nome de Jesus. Samuel, Gedidias, Pedro, Tiago, João, daqui para frente eu vou ser uma máquina. Missionário, eu tomei essa decisão. Eu disse, rapaz, eu montei 3 empresas e deu errado. Tentei ser artista plástico, deu errado. Tentei ser desenhista de revistinha em quadrinho, deu errado. Tentei ficar famoso com composição de música gospel. Não, primeiro foi com música secular, deu errado. Depois música gospel, deu errado. Quer dizer, deu errado não, porque está abençoando o povo aqui. Mas quando eu falo deu errado é porque não chegou no Brasil todo, ainda, né? Então teve um bocado de coisa que eu tentei e deu errado. Então eu vou tentar fazer filho. Né? Deu certo. Maria deu muito certo, né? Linda, né? Deu muito certo. Abraão até esse ano estava fazendo filho. Eu estou com 49. Oi? Estou no lucro. Ore por mim, irmãos. Quando estiver orando, diga assim: Deus, pode falar por minha conta. Diga assim: Deus, dê mais filho para ele. Por minha conta. Por minha conta. O Espírito Santo dá poder, mas quem decide obedecer somos nós. Qual é a aplicação disso, irmãos? Não basta ter dons. Não basta ter o quê? É preciso ter santidade. Não basta cantar. Não basta pregar. Não basta profetizar. É necessário permanecer em comunhão com Deus. Diga glória a Deus. Terceira lição que aprendemos com Sansão: pequenas concessões produzem grandes quedas. Repita comigo, diga: pequenas concessões produzem grandes quedas. Tem base bíblica? Tem. Juízes capítulo 16, versículo 18 e 19. Sansão foi contar o segredo dele para uma mulher estranha. Pastor Antônio, contar o segredo para uma mulher estranha? Uma coisa, irmãos, é eu falar um segredo meu para essa princesa aqui, ó. Para essa princesa aqui. Porque essa princesa aqui é minha esposa, ela não é uma mulher estranha. Amém? Agora eu contar segredos meus para uma mulher estranha é dar um tiro no pé.
Você percebe, irmãos, que Sansão ele não caiu no momento em que ele estava no colo de Dalila. Porque tem pessoas que dizem que o momento da queda de Sansão foi quando ele estava no colo de Dalila. Mas a queda de Sansão não começa ali. Sansão caiu muito antes disso. Muito antes. Primeiro ele desejou o quê? Uma mulher filisteia. Depois ele tocou em um cadáver. Depois ele se deitou com a prostituta. Depois brincou com Dalila. Ninguém cai de um dia para outro. Diga isso para alguém, diga: ninguém cai de um dia para outro. Verdade ou mentira? Ninguém cai de um dia para outro. A queda sempre começa com pequenas concessões. Pequenas o quê? Concessões. O pecado nunca chega anunciando destruição, irmãos. Verdade ou mentira? Verdade. O pecado chega oferecendo prazer. Opa! Quem pegou essa senha aí? O pecado nunca chega mostrando destruição. O pecado sempre chega mostrando prazer e satisfação pessoal. O laço do passarinheiro. Quarta lição que aprendemos com Sansão. O maior perigo é achar que Deus... O maior perigo é achar que Deus continua conosco quando nós já nos afastamos dele. Vou repetir. O maior perigo é achar que Deus continua conosco quando nós já nos afastamos dele. Porque não é Deus que se afasta de mim, não. Não é Deus que se afasta de você, não. Somos nós que nos afastamos de Deus. Eu vou tirar umas férias forçadas aí no mês de agosto, mas eu não vou ficar sem vir na igreja, não. Eu vou estar aqui, no meio do braseiro, ainda mais se o culto não está sendo transmitido. Deus guarde a minha alma de ficar dentro de casa sozinho. Minha mulher na igreja, minha filha na igreja, eu dentro de casa. Deus guarde a minha alma. Lembra de Davi? E na época das guerras, que era para o rei Davi estar à frente da batalha, o rei Davi ficou no palácio. E apareceu quem? Betseba, mulher bela, formosa, se banhando. Ele esqueceu até que Betseba era a esposa do melhor amigo dele. Amém, irmãos? Então eu não vou ficar lá com a cara para cima. Como assim, bispo? Com a cara para cima lá não tem Netflix, não? Está repreendido em nome de Jesus. Então, irmãos, são as pequenas concessões que terminam trazendo problema para a minha vida e para a sua. O maior perigo é achar que Deus continua conosco quando nós já nos afastamos dele. Um dos textos mais tristes na Bíblia é o texto que diz em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Você sabia, irmãos, que às vezes o Espírito Santo sai e a gente nem percebe? Bispo, e como é que eu vou saber que o Espírito Santo se foi? Ele não está mais comigo. Não ora mais. Não sente mais vontade nenhuma de orar. Não medita mais na Bíblia. Não sente mais vontade nenhuma de meditar. Não evangeliza mais ninguém. Não fala do amor de Cristo para ninguém. Não sente prazer em estar na presença dele. Perdeu a intimidade com o Espírito Santo. Perdeu o relacionamento com ele. O corpo vai em alguns momentos, mas a intimidade não existe mais. Não sente mais a presença dele. Não sente mais a graça dele.
não sente saudades de ouvir a voz dele. Sansão não sabia, mas o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Irmãos, esse versículo deveria fazer qualquer cristão refletir. Refletir no que, bispo? Como está a minha vida espiritual, como está a sua vida espiritual? Como está o meu relacionamento com Deus e como está o seu relacionamento com Deus? Porque a salvação, irmãos, depende do nível de relacionamento que eu tenho com Deus e que você tem com Deus. Porque quando a gente se afasta de Deus, quando o Espírito Santo se afasta de Deus, aos poucos a gente vai perdendo o desejo e a vontade de participar de tudo que envolve o nome de Deus. E quando você começa a perder esse desejo, Satanás, o diabo, espera o momento oportuno para te apresentar outras coisas, te apresentar a pornografia, te apresentar os vícios, te apresentar coisas que vai cada vez mais te levando para longe do Espírito Santo. Perceba a situação de Sansão. Meu pastor, eu gosto de falar sobre Sansão na sua frente, porque eu já vi o senhor pregando muito sobre Sansão. Foi? Glória a Deus. Meu pastor, o homem era cheio do Espírito Santo. Não existe ninguém na Bíblia que a Bíblia repita tantas vezes, missionário, e o Espírito Santo se apossou dele. E o Espírito Santo se apossou dele. Toda hora a Bíblia fala no livro de Juízes, e o Espírito Santo entrou em Sansão. Mas perceba que é a Bíblia dizendo, e o Espírito Santo entrou nele, e Sansão vacilando, né? Atrás das mulheres estranhas, comendo o mel do pecado. No colo de Dalila. O homem que foi chamado desde o ventre, nazireu de Deus. Sansão pensou, nesse momento aqui, vou vencer como sempre venci. Mas aquela não era uma batalha comum. A presença de Deus já havia se retirado dele. Existe uma grande diferença, irmãos, percebam isso. Existe uma grande diferença entre aparência espiritual e presença espiritual. Quem pegou a chave? Eu vou repetir, repita comigo, diga: existe uma grande diferença entre aparência espiritual e presença espiritual. Muitos continuam frequentando a igreja, continuam cantando, continuam pregando, mas perderam a sensibilidade da presença de Deus. Perderam o quê? Diga: a sensibilidade da presença de Deus. São milhares de crentes que perderam a sensibilidade do relacionamento com o Espírito Santo. E quando você perde a sensibilidade do relacionamento com o Espírito Santo, tudo que você faz pela sua carne. Tudo que você faz pela sua carne. Tudo que você decide pela sua carne. Ou é a sua carne que dá direção, ou é a sua alma que dá direção, ou é o diabo que dá direção. Não, bispo, é Deus que está me dando essa direção. Não estou dizendo que não é Deus. Eu estou dizendo que quando você perde a sensibilidade da presença de Deus, você perde a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E quando você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ouvir qual voz? Ou do diabo, ou da sua carne, ou da sua alma, ou dos seus amigos. Porque você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Quinta lição da noite e a última. Deus ainda oferece um recomeço. Diga amém. Diga isso para alguém. Alguém precisa ouvir isso. Diga: Deus ainda oferece um recomeço. Você pode aplaudir Jesus?
O versículo que muda toda a história é este. Que hora é essa? 8 e quanto? 8h46. Cadê? Vamos terminar o culto? Vamos terminar o culto? Com a mesma música? Se eu não tenho antigo, não tenho nada. O versículo que muda toda a história é esse. Juízes capítulo 16, versículo 22. O que é que diz? E o cabelo de Sansão começou a crescer. De novo. A Bíblia poderia dizer apenas isso. Mas espiritualmente significa muito mais. Diga glória a Deus. Por que significa muito mais? Porque aquilo ali era um sinal. Qual sinal? Um sinal que a graça estava trabalhando. Diga amém. Enquanto Sansão estava preso, Deus estava reconstruindo. Diga glória a Deus. Enquanto todos pensavam que havia acabado, Deus estava preparando o último capítulo. Diga glória a Deus. Às vezes Deus permite um moinho para restaurar o nosso coração. Você pode aplaudir Jesus? Conclusão. No fim da vida, Sansão fez aquilo que deveria ter feito desde o começo. O que foi que ele fez no final da vida? O texto vai dizer que ele orou. E na oração ele não pediu fama, não pediu riquezas, não pediu vingança pessoal, pediu que Deus se lembrasse dele. Diga glória a Deus. E Deus se lembrou, porque o cabelo dele começou a crescer. E o cabelo de Sansão começando a crescer no capítulo 16, versículo 22, quer dizer que Deus ouviu a oração de Sansão. Quer dizer que Deus estava dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: Deus não se esqueceu de você. E Deus ouviu. E por que Deus ouviu? Porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. Glória a Deus. Talvez alguém tenha chegado hoje aqui como Sansão, ferido, cansado, sem forças, achando que perdeu tudo. Mas o mesmo Deus que fez o cabelo de Sansão crescer, também faz a esperança renascer. Ele te trouxe aqui para isso, para fazer a sua esperança renascer. Diga para alguém: não acabou o que Deus tem para fazer na sua vida. Diga: não acabou o que Deus tem para fazer. Diga: na sua história. Diga: não acabou o que Deus tem para fazer na sua família. O Espírito Santo ainda restaura. Diga glória a Deus. Ainda fortalece. Diga glória a Deus. Ainda levanta, ainda chama. Hoje é noite de recomeço. Diga glória a Deus. Fique de pé. Glória a Deus. Porque quem recomeça guiado pelo Espírito Santo nunca recomeça sozinho. Diga isso para alguém. Diga: quem recomeça guiado pelo Espírito Santo, diga, nunca recomeça sozinho. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, porque eu vim aqui hoje determinado, com a ajuda de Deus, a vencer um gigante. O gigante que está me atrapalhando desde o dia 8 de julho. Um gigante que eu não sei explicar como ou porquê, mas hoje pela manhã, por exemplo, fui para a academia, fiquei 1h30 na academia, treinei pesado na academia. Hoje no final da tarde saí para andar com o missionário, andamos 40 minutos. E tenho vivido a minha vida em paz, mas existe um gatilho aqui dentro. Quando eu chego aqui, que alguma coisa acontece aqui dentro, que eu começo a ficar com uma sensação estranha, como se eu fosse cair para trás, como se eu fosse perder o equilíbrio, como se eu fosse desmaiar.
Mas eu disse para Deus: Deus, eu já descobri que esse gigante está aqui dentro, mas Davi disse para o gigante: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso. Eu estava ali de joelhos e eu disse para esse gigante: você vem contra mim com depressão, com ansiedade, com síndrome de burnout, com pressão subindo, com pressão descendo, com sensação de desmaio, com sensação de desequilíbrio, mas eu vou subir naquela plataforma em nome do Deus Todo-Poderoso. Eu vou subir naquela plataforma dizendo para ele: sentisse a presença dele, eu não sou nada. E é isso que eu quero declarar nessa noite. Se eu não tenho ele, eu não tenho nada. Eu não sei como vai ser nos próximos dias, mas uma coisa eu sei: Deus está comigo, Deus está contigo. Amém? Maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. Vamos cantar. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Sua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta.
Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu não tenho nada, Senhor, sem teu amor, Jesus. Nada eu seria. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Para mim, irmãos, essa foi a mensagem mais importante da minha vida, porque foi a mensagem que eu preguei no meio do medo. O medo de desmaiar, o medo de cair, o medo de me desequilibrar, o medo de perder a respiração, como aconteceu no domingo de manhã. Me sentei ali para onde o pastor Antônio está sentado para assistir a escola bíblica. De repente comecei a passar muito mal, a pressão subiu, a cabeça começou a girar, comecei a sentir a sensação que ia cair desmaiado. Então, para mim, eu subi nessa plataforma aqui e consegui pregar a palavra de Deus até o final, para mim é de muita alegria. Eu estou muito feliz com Deus, estou muito feliz com o Espírito Santo, estou muito feliz com minha esposa que tem me dado todo o suporte, estou muito feliz com vocês que têm orado por mim, amém. Vou me ausentar das pregações, mas estarei aqui com vocês, sentadinho aí, dando glória a Deus e aleluia, amém, porque eu tenho certeza que é só uma fase, é só um deserto, e o deserto não é o final da minha história e da sua história. O deserto é uma escola, né? Hoje eu assisti uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, Cura na Alma, parte 1. Depois assisti Cura na Alma, parte 2. Josué Gonçalves não, pastor Josué Brandão. E eu recomendo vocês assistirem também, né? Cura na Alma, parte 1 e Cura na Alma, parte 2. E ali, assistindo, eu lembro pouco do congresso de Cura na Alma. Eu lembro pouco. Eu sei que foi uma bênção porque todo mundo falou que foi uma bênção. Mas eu lembro pouco porque eu sentado aí, mas a mente sem querer funcionar, tudo confuso na minha mente, a mente confusa. Desde o dia 8 de julho para cá, hoje foi o meu melhor dia. Foi o dia que eu mais senti paz na minha alma. Foi o dia de hoje, para a glória de Deus. Tem uns 4 dias que eu estou conseguindo dormir a noite toda, que eu não estava conseguindo dormir, estava tendo insônia direto. Então, irmãos, são as adversidades da vida, e eu vou precisar cuidar da minha alma, cuidar do meu corpo físico, da minha mente, da minha saúde, mas cuidar muito da minha alma, porque a gente não percebe, mas as feridas da alma estão lá dentro, se acumulando, matando a alma pouquinho, deixando a alma doente de pouquinho em pouquinho. E hoje, assistindo a pregação do pastor Josué Brandão, ele começa explicando o que é a alma, depois ele explica o que é o corpo, depois ele explica o que é o espírito, depois ele vem explicando como a alma adoece. Eu tenho certeza que vocês sabem melhor do que eu, porque vocês estavam no congresso durante as 3 noites e a mente de vocês está boa, você deve lembrar de tudo.
né? Mas eu me lembro, por exemplo, de domingo de manhã, quando o Espírito Santo de Deus tomou a nossa intercessora Delma. Foi poderoso, irmãos, o que aconteceu domingo de manhã. A pastora Margarida estava pregando muito bem para a glória de Deus, mas de repente o Espírito Santo tomou a irmã Delma. 2 dons, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo usava ela para falar nas línguas estranhas, também interpretava tudo. Eu estava naquela manhã com a mente meio confusa, sabe, pesada, mas eu me lembro de algumas coisas. Eu me lembro do Espírito dizer assim: eu estou no meio de vocês, tenho eu me agradado do que vocês estão fazendo, mas eu tenho tentado despertar alguns. Eu trago despertamento nesta manhã. Desperta, minha igreja, porque quero fazer mais. Eu já tenho feito, mas eu quero fazer mais. Desperta, desperta, porque a obra é grande. Foi tremendo, irmãos. E todo mundo percebeu, pastor Antônio, que era o Espírito Santo, porque todo mundo parou. Sabe, uma igreja que fez silêncio absoluto. A pastora Margarida estava pregando, ela parou e congelou. Ficou com a mão assim. O jovem Felipe estava tocando o teclado, parou o teclado para ouvir o Espírito de Deus falar. E eu recordo claramente, ele disse: estou fazendo uma grande obra, tenho me agradado, mas trago despertamento, porque alguns precisam de despertamento. Eu acredito que um que precisa de despertamento sou eu. Despertamento com o que, bispo? Cuidar da alma, cuidar da mente, cuidar da saúde. Amém? Porque assim como um carro para, o corpo físico pode parar também. Amém? Então, quando ele disse trago despertamento, eu guardei no coração e eu entendi, eu também preciso desse despertamento. Porque às vezes nós que somos pastores estamos pregando despertamento para a igreja, e nós estamos precisando de despertamento também. Às vezes estamos pregando o exercício da fé e a nossa fé está fragilizada. Amém? Às vezes nós estamos orando para vocês viverem um grande milagre, e nós estamos precisando de um grande milagre. Mas louvado seja Deus, que eu consegui chegar até o final, e ainda estou aqui conversando fiado. Que hora é essa? Já passei do horário. Levanta a mão. Que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. A igreja diz amém. Aplaude o Pai, aplaude o Filho, aplaude o Espírito Santo. Ore por mim, ore por minha família. Tenham todos uma noite de paz em nome de Jesus. Deus